Muito bom dia, sejam muito bem-vindos ao Saúde Você. É um prazer ter a sua companhia todos os sábados aqui na telinha da TV Arapuã. Na edição de hoje vamos falar sobre tuberculose. O pneumologista Alexandre Araruna já está aqui conosco e vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esta doença silenciosa e que, se não tratada da forma correta, pode matar. E mais, vamos mostrar como é a educação e a força de vontade de uma paraibana. E tudo isso mudou o curso da história dela, tá? Não sai daí que o Saúde Você tá só começando. Olá, muito bom dia para você que está ligado aqui na programação da TV Arapuã. Nosso programa Saúde Você já está no ar. Você já viu aí que hoje a gente vai falar sobre vários assuntos, por isso já te convido a ficar comigo até o final, tá certo? Peço licença para entrar aí na sua casa com todas essas informações importantes, relevantes, que podem mudar aí o teu dia a dia, te dar mais qualidade de vida, tá certo? Vamos começar? E eu já começo te fazendo uma pergunta. Você sabia que, assim como os humanos, os pets também podem sofrer de alergia? E se não tratar, o problema pode se agravar. Confira. Chocolate entrou na vida de Aissa e Anderson antes da chegada de André, que tem 1 ano e 3 meses. Desde o início, ele não vivia bem. Passava sempre mal com o que comia. No início, Chocolate teve um pouquinho de ciúme, né, de André. Mas hoje, assim, André é doido por ele, eles brincam muito, mas assim, Chocolate foge dele e a brincadeira é essa. André fica querendo pegar Chocolate fugindo. Assim, quando André tá com... A gente dá um pouquinho de comida para André dar Chocolate, mas só a comida que ele pode, né? Melão, por exemplo, a carne que Chocolate come, para eles terem essa interação. Entre tentativas e acertos, o trabalho foi grande para descobrir a alergia de Chocolate à proteína da carne bovina e do frango. A descoberta ela foi gradativa. Nós fomos na tentativa e erro, buscando veterinários, especialistas e tudo foi tentativa e erro. Nós íamos, citávamos os sintomas e era nos passado que era algum tipo de intolerância, que era algum tipo de alergia, mas não chegávamos a um diagnóstico. Tentamos proteína de frango nas primeiras rações, a proteína bovina. Depois passamos uma fase na proteína de bode, na carne de bode. Eu tinha que ir ao mercado, pedir para separar, cozinhar tudo na pressão, desfiar, dava muito trabalho. Também chegamos a um consenso mais fácil de tratar da proteína de porco, que é mais fácil de encontrar, é mais fácil de trabalhar com ela e é um pouco menos alérgica do que para chocolate, do que a proteína de frango e a proteína bovina. Alergias alimentares em cachorros são muito comuns, explica o veterinário Adelman Nóbrega. A alergia mais comum, com certeza, e a única que é tangível para a gente, posso dizer assim, seria a alergia alimentar, que normalmente é mais causada pela proteína animal. Assim como nos humanos, as alergias são perigosas, por isso o diagnóstico precoce é essencial. E a mudança na qualidade de vida do pet é notada, porque Chocolate, depois que passou a se alimentar de forma natural, ganhou até mais peso. A idade mais comum da gente começar a notar processos alérgicos é a partir de 1 ano de idade. Não que não possa acontecer antes, pode, mas normalmente é a partir de 1 ano que a gente consegue ver mais. As raças mais predispostas, hoje em dia, eu posso dizer a você que são todas. Até o famoso SRD, que é o sem raça definida, hoje em dia está apresentando alergia, sim. Primeira coisa que vai causar no animal é desconforto absurdo. Porque o animal, literalmente, ele vive para se coçar, na grande maioria das vezes, fica muito vermelho. O animal, na grande maioria das vezes, fica com um odor bem forte, que os tutores reclamam bastante. No mercado, não faltam produtos e medicamentos que podem auxiliar nas alergias dos pets. E com a orientação correta,
o bichinho vai poder dar muito amor para os tutores. Quando ele estava no auge da doença, da alergia, ele passava 2 dias bem, comendo, se alimentando, brincando, e 2 dias mal, letárgico, triste, com barulho no estômago, se contorcendo, com algum tipo de dor. Com alimentação natural, ele passa 20 dias bem, tranquilo, brincando, sem vômitos, sem fezes mole. Aí tem um dia ou outro que ele está mais quietinho, passa um pouquinho de tempo sem se alimentar, mas a qualidade de vida dele hoje é totalmente diferente de antes. Pois é, minha gente, os pets podem sofrer com uma alergia. Então, qualquer sintoma que você identificar aí diferente no teu bichinho, procura um especialista para ele não sofrer, né? A gente não quer ver os nossos bichinhos sofrerem, certo? Combinado? Agora a gente muda de assunto, tá? Vou falar de uma doença infecciosa, transmissível e que muitas vezes é silenciosa. É a tuberculose, a segunda doença que mais mata no mundo. E para falar sobre este assunto, a gente recebe aqui no estúdio o pneumologista Alexandre Araruna, que já está aqui com a gente, vai participar do programa mais uma vez para trazer informação de importância, né, doutor? Bom dia para o senhor. Prazer estar aqui novamente. Pois é, o prazer é todo nosso. Sempre que o senhor vem aqui, sempre traz informações muito importantes que com certeza vai ajudar a quem está em casa, tá? Agora eu quero saber, essa doença que pode ser silenciosa, né? Como chegar ao diagnóstico? Eu costumo comparar a tuberculose aos nossos telespectadores, Joana, como uma doença silenciosa. Quando eu pego, por um lado, a pneumonia, que as pessoas talvez vão reconhecer mais facilmente, e que ela é mais agressiva, 2, 3, 5 dias a pessoa cai. Se não tomar o remédio específico para a pneumonia, morre. A tuberculose, que é o nosso foco, a entrevista, ela é mais lenta, ela é dita silenciosa. Talvez essa pessoa que esteja agora nos assistindo já tenha tido contato uma vez com alguém com tuberculose, com mais ou menos 30% da população mundial, e não tenha nenhum sintoma. No segundo momento, pode ser que esta pessoa venha desenvolver a doença. E às vezes, Joana, com a febre inocente, que vem no finalzinho da tarde, com a tosse inicialmente inocente, que depois vai evoluir com secreção com cor, amarelada, esverdeada, em algumas vezes com sangue, vai sentir um emagrecimento lento, às vezes uma dor no peito, uma fraqueza. Isso por um período mais ou menos de 2, 3, 4, 6 semanas, daí ser silenciosa. E aí, a partir daí, Joana, essa pessoa vai se tocar. Que não é aquela gripinha boba, não é aquele resfriado inocente, não é um Covid, como eu estou às vezes acostumado a ouvir. E aí, a partir daquele segundo momento, ela sim vai se queixar, deve procurar um médico. E aí, então, a gente deve iniciar as investigações e tratamento. O senhor falou da pneumonia, né? Que muitas vezes as pessoas confundem. Devido a esses sintomas, que às vezes parece com uma gripe, mas o senhor já disse aqui que não tem nada a ver. As pessoas costumam confundir com outras doenças? Pode, porque a gente está falando do trato respiratório. Se eu falo de tosse, eu falo de secreção, eu falo de febre, as pessoas vão lembrar talvez de um resfriado, de uma gripe, de uma sinusite e às vezes também de uma pneumonia. Veja que são os mesmos sintomas quando a gente acabou de mencionar da tuberculose, que ela é mais silenciosa, mais lenta, todavia também tão grave ou mais grave do que estas. E aí a pessoa às vezes inicialmente diz, foi uma gripe mal curada, foi uma pneumonia mal curada. No ponto de partida são germes diferentes, resfriado, gripe, Covid, sinusite, pneumonia. E do outro lado, completamente um germe diferente chamado tuberculose, que é uma bactéria, que é um modelo diferente e mais silencioso, todavia mais grave ou mais agressiva do que essas outras, que as pessoas estão mais facilmente acostumadas. E aí tem uma faixa etária específica que é mais comum ser atingida pela tuberculose ou qualquer pessoa pode pegar essa doença? Qualquer pessoa pode pegar essa doença, da criancinha ao idoso. Só para você perceber, Joana, cerca de 30% da população mundial um dia teve contato, só que não desenvolveu a doença. O germe da bactéria, ele inala, cai lá dentro do pulmão, por exemplo, e lá fica guardadinho.
em um dado momento, lá na frente na vida, por uma baixa defesa, às vezes uma diabetes, às vezes um etilista crônico, às vezes uma pessoa que não cuida da sua dieta, da sua saúde, às vezes doenças que fazem cair a defesa do paciente, por exemplo, a sorologia do HIV. Então são todas as outras doenças que vão fazer cair a defesa da pessoa e aquele germe chamado bacilo de Koch, que é a bactéria da tuberculose, que um dia lá atrás, em algum momento, a pessoa inalou, ele vai florescer dentro do pulmão, na grande maioria das vezes. Mas também pode florescer em outros órgãos daquele organismo. Outro muito comum, não tão comum como o pulmão, mas bem mais próximo, é a pleura. É aquele saquinho, aquele envoltório que acoberta os pulmões. Mas pode ser no osso, no rim, na parte feminina, na parte masculina, em qualquer sítio do nosso corpo, a tuberculose pode acometer. Mas claramente, o maior e o mais frequente deles são os pulmões. Agora, como se trata de uma doença silenciosa, fica difícil, né? Porque assim, às vezes a gente pode ter contato com alguém que nem sabe ainda que está com a tuberculose. Dá para prevenir? Como é que faz? A gente tem um chamado sentinela. Você que está nos acompanhando, ouvindo esse programa nesse instante, se você tem tosse por mais de 2 a 3 semanas, na sua história agora recente, e é claro, descarta com muita frequência doenças que você já é portador, por exemplo, um asmático, uma pessoa que é fumante, ora o vape, ora o cigarro clássico, por exemplo, você deve procurar um sistema de saúde local. Vai informar a queixa da tosse, porque a tosse, entre todos esses sintomas que eu falei, Joana, é um sentinela, é um aviso, alguma coisa. O organismo dá sinais. Nesse organismo está legal. Isso. E como a gente falou que o pulmão é o mais frequente, então, olha, se o pulmão é o mais frequente e se a tosse 2 a 3 semanas está me incomodando fora do meu normal, eu devo procurar um serviço para descartar. E aí o médico, na boa medicina, vai buscar as suas informações que eu acabei de mencionar, a febre, o emagrecimento, a dor torácica, uma dinamia, uma fraqueza, uma perda de apetite, um escarro, junto com a imagem e com certeza também com aquela análise que a gente costuma fazer do escarro. O senhor vai escarrar para ver se a gente encontra ali naquele escarro o germe que a gente chama do bacilo da tuberculose e então a partir dali rapidamente fazer o diagnóstico. Porque quanto mais rápido, Joana, a pessoa que tiver acometida tratar a doença, o seu organismo é maior a chance de ficar sem qualquer cicatriz. Diferente daquele que ignora, aquela tosse é mesmo minha, eu estou emagrecendo porque eu quero, eu tenho uma febre, a tardezinha que eu não valorizo. Essa segunda pessoa, esse segundo exemplo aqui, vai ter cicatrizes imensas no pulmão que vão perdurar em toda a sua vida. No caso da tuberculose, por tudo que o senhor já falou, é melhor pecar pelo excesso. Se tiver algo ali, uma tosse que está incomodando mais, já procura o médico para descartar, se for o caso, descartar e ficar tranquilo. E se por acaso a pessoa for ali à procura do especialista e for diagnosticado com a tuberculose, qual a forma de tratamento? Quanto tempo dura esse tratamento? Essa colocação é importante porque uma vez usada a boa medicina, feito um raio-x do tórax, feito o escarro e concluído com o diagnóstico, a pessoa portadora vai ser encaminhada já com a receita médica para um serviço específico para pegar a medicação gratuita, Joana. O governo dá gratuitamente essa medicação, que em média, dependendo do peso, das circunstâncias da pessoa, pode variar em média entre 4 comprimidos por dia, e que o médico que vai ver essa pessoa de forma mensal dispensar essa medicação por uma média de 6 meses pelo menos. Há casos em que a gente precisa elastecer esse tratamento para mais tempo. É uma forma meio personalizada de acordo com algumas histórias do paciente. Mas a média são 6 meses de tratamento correto, contínuo, sem errar um único dia, porque daí essa pessoa vai ter a certeza que a tuberculose será passado na vida deste. Agora, doutor Araruna, se a gente vai ali ao médico, né, tá com a tuberculose, a gente falou aqui que é a segunda doença que mais mata no mundo,
que, se não tratada da forma correta, pode levar à morte. Qual é a forma mais grave dessa doença que inspira, assim, um cuidado maior? É bom essa pergunta, Joana, porque abre espaço para eu lembrar as mães, os pais, as avós, que quando a gente é criancinha, bebê, às vezes já saiu da maternidade, ganha no bracinho aqui em cima aquela famosa vacina da tuberculose, que é a BCG, são 3 letrinhas. E ali fica aquela lesãozinha, ali é um aviso que aquele organismo recebeu uma defesa para evitar as complicações graves da tuberculose. E aí, ao longo da vida, mesmo assim, a pessoa pode ter tuberculose. Ao longo da vida, todavia, quem tomou a vacina, aquela tuberculose chamada do sistema nervoso central, a meníngea, que a gente chama de meningite por tuberculose, essa pessoa vai estar protegida. Outras formas de disseminação da tuberculose, a pessoa também vai estar protegida. Todavia, a pessoa pode desenvolver tuberculose ao longo da sua vida. Ora mais grave, ora mais leve, dependendo da condição imunológica, dependendo do rápido início de tratamento. E o que é certo, Joana? Começou o tratamento, é dali para menos. Na imensa maioria das pessoas, desde que se respeite o tratamento adequado. Você já falou aqui que a tuberculose pode ser confundida com outras doenças, né? Com a pneumonia, com uma gripe mal curada. Mas se aí, de repente, eu vou ali no posto de saúde, na unidade básica de saúde do meu bairro, e não tenho médico especialista, mas eu estou desconfiada que aquela tosse ali é uma tosse que não é normal. O que é que eu devo fazer? Eu devo pedir um exame específico, que é o raio-x? Como a tuberculose, você bem falou, com a doença que pelo menos 1/3 da população mundial está acometida, pelo menos teve o contato, não tem a doença, teve o contato, e a gente viu como é que ela pode evoluir. A gente sabe que, por exemplo, aqui no Brasil, o Ministério da Saúde já orienta que qualquer posto de saúde, sendo pneumologista ou não pneumologista, todos estão orientados a saber lidar com essas informações iniciais, tão como o dengue, tão como o Covid, tão como as doenças mais comuns da nossa comunidade. E aí, dependendo da presença do pneumologista, este médico, ele vai sim, diante da suspeita, diante da informação clínica, ele vai pedir um raio-x e, a depender, se houver justificativa e necessidade, ele vai pedir o escarro, que é a análise daquela secreção que vai vir da via aérea para confirmar ou não essa hipótese. Perfeito. E quem teve tuberculose pode voltar a ter? Sempre pode, sempre pode. A tuberculose é o inalar do germe. Ele cai nos pulmões e ele fica guardadinho. A gente, por exemplo, nós dois aqui, nós podemos já ter tido contato, talvez eu mais intensamente do que você. Mas a gente mora no Brasil. Nós somos os países mais ricos em tuberculose do mundo. E aí a gente não sabe, a gente vai num restaurante, vai num bar, vai num shopping, vai no cinema, está numa área fechada, alguém tosse, joga aquelas gotículas para fora, você não sabe, eu não sei, a gente inala e fica guardadinho. Eu tive a doença, mas eu posso, após ter tido aquela primeira vez, numa segunda exposição ou na minha defesa baixando novamente, Joana, eu posso novamente ter a doença ativa. Como é importante a gente estar aqui, né, falando sobre essa doença, levando informação a quem está em casa, eu quero agradecer, tá, doutor Alexandre? Sempre o senhor é muito solícito, sempre vem aqui de uma maneira muito didática, explica, que dá para entender, viu? Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, é um prazer poder ajudar. Tá certo, é isso aí, minha gente. Qualquer sintoma, se teu organismo está dando sinais, aquela tosse mais excessiva que está te incomodando, não custa nada. Procura um médico, não subestima, vai lá e trata, porque se descoberto aí no começo, tem chances enormes de você ter uma vida maravilhosa, tá? E se livrar da tuberculose, tá bom? Com todas essas informações importantes, a gente vai a um breve intervalo comercial, mas é bem rapidinho, viu? Não sai daí.